noite, Salastico. Nesta quarta-feira de estudos doutrinários, estamos dando sequência à obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, no seu 15º capítulo, da segunda parte do Problema do Destino, intitulado As Vidas Sucessivas, as Crianças Prodígio e a Hereditariedade. Nós vamos dar início à nossa noite, como de praxe, fazendo a nossa prece inicial. Vamos pedir a todos que fechem seus olhos, elevem seus pensamentos a Deus, a espiritualidade amiga, que mantenhamos a mesma sintonia e vibração de ondas de paz, amor e bondade. Vamos agradecer a Jesus, a Deus, a oportunidade de estarmos reunidos em mais uma noite de estudo. Que tenhamos sempre, Senhor, forças e determinação para seguirmos em direção aos nossos desafios, para que nós possamos vencê-los, ultrapassá-los e que eles possam ser degraus em nossa evolução. Pedimos também, Senhor, para que nesta noite de estudos possamos ser agraciados com a Tua luz e Tua sabedoria para iluminar as nossas mentes e abrir os nossos corações às boas influências, aos bons exemplos e às boas ações. Graças a Deus. No 15º capítulo da obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nós trabalhamos o terceiro capítulo que fala sobre as vidas sucessivas. Essa segunda parte, ele trabalha intensamente esse tema sobre as vidas sucessivas. Nós trabalhamos quais eram as leis, né, que regiam a doutrina dos espíritos, a questão da reencarnação, as vidas sucessivas, como Leon Denis coloca. E hoje nós vamos trabalhar a questão das crianças prodígio, discutir essa questão da hereditariedade. E ele mais à frente, dentro da abordagem do capítulo, ele vai colocar um outro argumento relacionado à questão da mediunidade. E qual é o tema desse capítulo? Dando continuidade à questão das vidas sucessivas, as suas leis, os fatos que, de acordo com Leon Denis, tornam clara a existência de vidas sucessivas, vamos trabalhar com a ideia das crianças prodígio como provas da existência de vidas sucessivas. Por quê? Porque não é de se esperar que crianças muito pequenas tenham habilidades que não aprenderam, tão pouco que poderiam ser herdadas de seus pais. Então, como que crianças pequenas elas têm habilidades de música, de matemática, de engenharia, de falar línguas muitas vezes mortas, para poder estar trabalhando no dia a dia, né? Então, ele vai estar trabalhando justamente com essa ideia de que as crianças prodígio, elas são provas da existência de vidas sucessivas, já que a hereditariedade e a mediunidade por si só não explicam esses fenômenos. Então, para isso, como eu falei anteriormente, ele divide como possíveis causas, além das vidas sucessivas, a questão da hereditariedade e a questão da mediunidade. E é interessante ele falar sobre hereditariedade porque Leon Denis ele escreveu essa obra no início do século. A questão dos genes, elas haviam acabado de ser descobertas. E ele já apresenta a influência dessa hereditariedade com bases em argumentos, né, como é de praxe, como é comum na obra de Leon Denis, ele utiliza bases científicas para estar argumentando. Então ele simplesmente não pega um fato e coloca esse fato que foi noticiado em um jornal. Ele busca estudos acadêmicos para poder apresentar essas informações para a gente. Então, nos seus capítulos, nós vemos diversos cientistas, diversos pesquisadores apresentando provas dessa comunicabilidade dos espíritos, e nesse capítulo especificamente sobre essa questão desses aprendizados inatos, desses aprendizados que já nasceram com o indivíduo, que já nasceram com a criança, e que a criança, ainda muito pequena, ela já demonstra, né? Então ela vai apresentar disso. Leon Denis nos coloca o seguinte: pode-se considerar certas manifestações precoces do gênio
como tantas outras provas das preexistências, no sentido de serem uma revelação dos trabalhos realizados pela alma em ciclos anteriores. Para assinalar os limites da hereditariedade, já que muitas crianças possuem aptidões incríveis, mas não são relacionadas com nada com os pais, Denis vai colocar vários exemplos que possam corroborar, que possam ratificar, que possam validar as suas hipóteses. Ele considera a questão da hereditariedade e a questão da mediunidade. Então é importante a gente ressaltar que ele está considerando a questão dessas aptidões inatas dessas crianças como fruto do trabalho anterior de nossa alma. Então ele já é muito taxativo em relação a isso. Então essas aptidões, elas são fruto dos trabalhos anteriores de nossa alma, que a gente consegue, por algum motivo, ter ainda viva na nossa memória essas aptidões, e a gente consegue utilizá-los na existência atual. Na questão da hereditariedade, quando as pessoas falam sobre o fator da hereditariedade, o quanto que os genes determinam, o quanto que a influência dos pais, da família, dos nossos antepassados vão influenciar os nossos comportamentos, a gente pode pensar na questão dos gêmeos, que é um dos exemplos que ele cita, porque ele diz que gêmeos idênticos, que foram criados pelo mesmo pai e pela mesma mãe, que possuem a mesma data de nascimento, mesma idade, eles podem apresentar características muito distintas, eles têm personalidades diferentes, eles fazem escolhas diferentes, apesar das influências do meio serem iguais e das influências hereditárias serem iguais. Então, esse debate sobre a importância da influência do meio e da hereditariedade, ele perde um pouco da sua força na medida em que a gente pode considerar a importância do fator individual. E esse fator individual, ele é determinado pela questão da personalidade pelas características do indivíduo, que são fruto de todas as suas existências. Além dessa questão da hereditariedade, a gente pensa na questão de quanto as pessoas elas podem conviver dentro de uma família onde é financeiramente estruturada, emocionalmente estabelecida, onde tem bons exemplos, onde são pessoas religiosas, e essas pessoas e os indivíduos eles podem escolher um caminho onde certas violências são praticadas, as pessoas podem se tornar criminosas, independente dos bons exemplos que eles tenham tido em casa. Então, se dentro desse ambiente nós não podemos encontrar as origens para as causas, no caso, para o comportamento dos indivíduos, esse comportamento está baseado nas características individuais, na personalidade, que dentro da doutrina espírita ela acontece como um somatório de todas as suas experiências anteriores. E um dos argumentos que o Leon Denis usa, ele utiliza um estudo que fala sobre a consciência subliminal, que são conhecimentos armazenados na consciência e transbordam para a consciência física. Então ele não trabalha só com a questão genética, ele está trabalhando com uma questão de armazenamento de informações na nossa consciência, de modo que o trabalho que vai produzir essas manifestações precoces de talento e de gênio, cada espírito vai poder efetuar facilmente cada cálculo, medindo medindo com rapidez tudo que vai estar sendo executado. Ele vai ter muita eficiência no que vai estar executando, porque ele já vai ter feito coisas semelhantes em outras existências. Então, o que pode explicar essa velocidade de aprendizado, que algumas pessoas aprendem mais rápido do que outras, está muito relacionado a essa consciência, o que esse filósofo, o que esse pesquisador chamado Myers, ele denominou como consciência subliminal, essa carga de
de conhecimento que já vem dentro de um nível profundo e que pode se manifestar de forma consciente. O que a gente lembra dos capítulos anteriores sobre os níveis de consciência do espírito, à medida que a gente vai se desprendendo, ou em alguns casos a gente tem a oportunidade de vivenciar o despertar de memórias mais anteriores em estados de consciência. Em relação à mediunidade, que é o segundo tópico que Leon Denis nos coloca a respeito dessa questão dos gênios, né, das vidas sucessivas e da questão dos gênios, ele vai colocar o seguinte: o gênio deve muito à inspiração e que esta é uma das formas da mediunidade. Mas acrescentávamos que mesmo nos casos em que esta faculdade especial nitidamente se desenha, não se pode considerar o homem de gênio como um simples instrumento, assim como é, antes de tudo, um médio propriamente dito. Simplificando ao máximo, a mediunidade exige um mínimo de condição para que ela possa ser manifestada, para que ela possa se realizar. E as crianças, elas vão utilizar seus talentos enormes sem preparo nenhum como. É uma pergunta que Leon Denis fala. Então ele conclui: logo, a mediunidade em si é insuficiente para resolver esse debate. Está dizendo o seguinte, que a manifestação mediúnica, ela precisa de certas características, ela precisa de certas condições para serem executadas, para que elas possam acontecer. Mas existe a individualidade, existe existe a própria aptidão do indivíduo, e que essas condições nem sempre elas estão prontas, elas estão adequadas. Então nem todas as manifestações desses gênios, nem todos esses talentos, nem todas essas aptidões são demonstrações de mediunidade. Porque quando a gente diz que um evento, que um fenômeno é fruto de uma manifestação mediúnica, a gente está dizendo o quê? Que existe um médium e existe um espírito. E para acontecer esse fenômeno, tanto deve haver a ligação do médium com o espírito, para que os dois juntos possam produzir esse fenômeno. E o que Leon Denis nos coloca é que nem sempre essas condições elas existem, que essas manifestações, que esses talentos, que ele está chamando de gênios, eles podem ser manifestados independente da existência de uma relação com o espírito, que é o que determina a mediunidade. Quando a gente fala de relação mediúnica, quando a gente fala de fenômeno mediúnico, a gente está falando da comunicabilidade dos espíritos, a gente está falando entre um espírito encarnado e um espírito desencarnado estarem se comunicando, e não é o que está acontecendo no momento em que uma criança prodígio ela demonstra as suas aptidões. Nesse sentido, a gente pode apresentar diferenças muito grandes entre as manifestações intelectuais das crianças prodígio e da mediunidade. A mediunidade, ela vai ter um caráter intermitente, passageiro, que não vai ser normal. O médium, ele vai poder exercer a faculdade a cada momento, com condições muito especiais, como a gente colocou, que às vezes são muito difíceis de reunir. Mas as crianças prodígio, elas vão poder utilizar os seus talentos o tempo todo. Ela não vai precisar dessas condições específicas para que isso aconteça. A gente sabe, de acordo com a orientação do Livro dos Espíritos, que nós somos influenciados pelos espíritos muito mais do que a gente pensa. No entanto, é muito mais do que a gente pensa, mas nós não somos determinados por eles. Nós temos nosso livre-arbítrio, e nesse sentido, nosso livre-arbítrio, ele determina as nossas ações, e nós não podemos considerar todos os eventos da nossa vida como eventos mediúnicos, como eventos que são determinados por influência dos espíritos, porque nós estaríamos renegando o nosso livre-arbítrio. São as nossas escolhas que vão permitir são as nossas escolhas que vão permitir os fatos acontecerem. Então, as nossas próprias aquisições mentais, as nossas próprias aptidões, elas vão estar determinando as nossas ações. E nesse sentido, as crianças prodígio, elas podem
e elas executam as suas aptidões, as suas habilidades, os seus talentos de forma integral. Não há um momento específico para que isso aconteça. Elas vão fazer isso integralmente. Assim, se nós analisarmos assim com cuidado todos os exemplos que Leon Denis dá na obra, bem como essa questão da hereditariedade, essa questão da mediunidade e a questão das vidas sucessivas, a gente pode reconhecer que a questão dos jovens prodígios é muito pessoal. Os talentos desses jovens prodígios são individuais, é isso que ele está querendo dizer como pessoal. Ele está dizendo que são próprios desse indivíduo, não são frutos de eventos externos, de causas externas ou de terceiras pessoas. E a aplicação desses seus talentos, ela é regulada pela sua vontade. É impressionante como em praticamente todos os capítulos Leon Denis nos chama a atenção sobre a importância da vontade. Então, a cada capítulo a gente vê presente essa importância da vontade do indivíduo como determinante para a execução das suas ações. E uma pergunta que nos fica, né, quando a gente para analisar com esse capítulo como um todo, é a questão de como a gente vai conseguir diferenciar as manifestações sucessivas, essas vidas sucessivas das manifestações mediúnicas ou da questão da hereditariedade. Os gênios, né, essas crianças prodígio, elas vão ser determinadas, indicadas pela sua vontade, pelo seu livre-arbítrio, pela sua individualidade, nas suas experiências e nas suas diferenciais oriundos das suas vidas anteriores, né, que podem sofrer influência da mediunidade, da hereditariedade, mas o que determina é a vontade, o livre-arbítrio e as experiências que ela adquire nas suas vidas anteriores. Devemos sempre ter em mente que cada um de nós traz ao nascer os frutos da nossa evolução. A intuição do que aprendemos, as nossas aptidões que adquirimos, nos diversos domínios do pensamento e da vida social, na ciência, no comércio, na indústria, na navegação, todas essas questões nós trazemos essas habilidades e preferências para uma coisa e para outra, de acordo com as atividades que nós exercitamos num sentido ou no outro, nos nossos períodos anteriores. Lembrando que Leon Denis usa um termo que eu gostei bastante, que o homem herda de si mesmo essas aptidões. Essa herança de si mesmo é uma prova dessas vidas sucessivas, porque ele vem demonstrando que está dentro dele próprio essas suas aptidões que ele desenvolve de uma maneira muito hábil na nossa existência presente. Então a gente deve pensar que quando eu tenho muito mais facilidade para fazer determinada atividade, mesmo que eu nunca, a gente já conversou sobre isso em outra ocasião, mesmo que eu não tenha essa possibilidade de fazer, tenho dificuldade de fazer essa determinada atividade, muita facilidade para fazer determinada atividade, tem a ver com as nossas experiências. E isso me deixa muito emocionada no sentido de que é uma comprovação de que nossa existência é única. A questão do esquecimento do passado como uma questão de dádiva divina para nós podermos nos desenvolver, não nos permite apreciar com amplitude essa graça que é a nossa existência única. Nossa herança de nós mesmos, ela está presente em cada dia. Nós estamos exercendo simultaneamente as ações em diversos domínios, distribuindo para cada um de acordo com as suas obras. E nos mostra, acima de tudo, essa lei do progresso que Deus nos concedeu para que nós possamos estar cada dia melhores. Então a gente pensa nessa questão dessa herança de nós mesmos e o que nós queremos deixar de herança para nós mesmos. A gente tem como grande pensamento, eu acho, né, desse capítulo,
eu acho que a grande questão desse capítulo é pensar nessas heranças de nós mesmos, que a gente fala sobre a herança hereditária, a gente fala sobre mediunidade, mas o que nós fazemos por nós mesmos, ele é determinante e fundamental para a nossa evolução. Vamos encerrar por aqui esse capítulo, vamos também deixar um espaço aberto para os questionamentos, para dúvidas, para o debate que nós fazemos. No grupo do WhatsApp já está aberto para debates e para questionamentos. No Facebook, no YouTube, só deixar sua questão que a gente pode responder na medida do possível do nosso conhecimento. É como sempre um prazer estarmos reunidos. Na próxima semana estamos juntos novamente. Tchau, tchau!